Oi, bom, espero que esteja focando. Eu vim falar das leituras de abril e também de uns livros que eu comprei, que teve a feira de livro da UFMG. Eu geralmente não compro muito livro físico, né? Eu leio quase tudo no Kindle. A maioria dos livros eu ganho e tal. Ou vou em sebo aqui em BH, mas aí teve essa feira do livro e eu acabei indo para comprar alguns. Então acho que eu vou começar mostrando. Duas das minhas leituras recentes são desses livros. Vamos lá. Eu comprei 4 livros. O primeiro e mais importante é esse aqui, Pão Nosso, de Luísa Américo Camargo, e é um livro de receitas de pão de fermentação natural. Eu fiquei uma semana fazendo meu fermento natural com abacaxi e farinha integral, e agora eu tenho pães maravilhosos toda semana. São receitas muito ok de fazer assim, sabe? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. O fermento deu super certo, ficou ótimo. As receitas são intercaladas por uns textos super divertidos do Luiz. Eu gostei muito e assim, dá pra usar o mesmo fermento em receitas que não estão no livro. Hoje mesmo estou fazendo um pão de chocolate, que não tem aqui. Vamos ver, espero que dê certo. Se der certo eu conto no vídeo de maio. Mas é isso, tá sendo tipo meu xodó, minha diversão, meu hobby. Isso aqui é ouro. Não gastem dinheiro com esse livro porque ele é perfeito, assim, um investimento. Aí eu comprei outro livro de culinária, que foi este daqui, Cozinhando a Quatro Mãos, da Rita Lobo, que tem uma proposta muito legal, que coloca várias receitas e uma divisão para ser feita em 2 pessoas. Então, tipo, pessoa 1 faz isso, pessoa 2 faz aquilo. Eu ainda não fiz nenhuma receita desse livro e ele me decepcionou um pouco, porque as receitas são muito básicas. Então, assim, se você tá começando na cozinha, é super legal, sabe? Pra você fazer com um amigo, com um namorado, mãe, irmão, sei lá. Mas se você já tem alguma noção, tô tentando achar uma receita pra mostrar pra vocês como é que fica. Mas se você já tem uma noção de como se cozinha, faz alguns pratos mais elaborados, é meio sem graça, sabe? Eu me arrependi um pouco da compra. Olha, pessoa 1, pessoa 2. E aí, cada um faz uma coisa. Eu me arrependi um pouco, as receitas são bem básicas mesmo, assim, mas, tipo, a ideia é bem legal. Ainda mais pra mim, que eu sou muito possessiva na cozinha. Pensei, nossa, vai ser super legal pra cozinhar com meu namorado, porque aí eu vou, delegar coisas pra ele fazer. Mas são receitas muito básicas. Não que eu seja... Caos! Voltamos. Não que eu seja uma super cozinheira. Mas enfim. Eu comprei 2 livros de literatura, sempre checando na Amazon os preços. A feira, eu nem falei da feira, foi super legal, tiveram várias editoras lá. Tinha Fósforo, Companhia das Letras, tinha Senac, nossa, tinha muita coisa. E eu comprei muitos mais livros além desse que eu tô mostrando, só que tudo que eu comprei basicamente foram livros de engenharia, matemática, pro meu irmão. Então assim, já tá tudo com ele. Mas, bom, de literatura então... William Faulkner, do Sonho e a Fúria. O Sonho e a Fúria, de William Faulkner, que foi uma leitura de abril, vou falar dela mais pra frente, da Companhia das Letras. E aí, esse box do Victor Hugo, também da Companhia das Letras, de Os Miseráveis. Aí aqui tá o primeiro tomo e o segundo tomo. Isso tudo forma Les Misérables, do Victor Hugo. Tá sendo uma grande jornada. Então, vamos lá. Leituras de abril. O primeiro livro de abril, se eu não me engano, foi exatamente O Sonho e a Fúria, que é uma grande loucura, assim. Eu achei uma grande loucura. Só quero confirmar se foi isso mesmo. Porque... Meu primeiro livro de abril foi O Sonho e a Fúria, de William Faulkner, que eu dei 5 estrelas. Foi muito doido de ler. Isso aqui vai contar sobre uma família
que tá meio que se perdendo. Era uma família importante, no final traz até... Eu não sei se... não são todas as edições que tem isso. No final desse aqui, tem meio que contando um pouco da história da família. Mas, tipo assim, era uma família importante, dona de terras, etc., que começa a se desmantelar. E aí, a história vai ser contada em 3 visões diferentes, assim. E se passa em 3 momentos diferentes também. A primeira parte é pelo Ben, o Benjamin, que na verdade depois a gente descobre que ele não chamava Benjamin, mas o Ben, que é um menino que ele tem algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ele já é adulto, mas ele tem um atraso, e aí essa parte, pela visão dele, é o som e a fúria, é som e fúria, tipo assim, é um caos. Depois tem a parte do Quentin, que é um dos irmãos, que vai morar fora, vai estudar em Harvard. O pai vende um pedaço de terra para pagar os estudos desse Quentin em Harvard, isso é bem intenso para ele. E por último, a gente tem o Jason, que é o irmão que meio que fica responsável por cuidar da família. E aí, a gente vai ter a história contada em 3 dias diferentes, e essa família de pessoas brancas, ela tem... Nossa, aqui tá bem melhor, né, do que onde eu tô bem no escuro. Essa família, ela tem ainda escravos, né, não sei se eram escravos ou se eram trabalhadores assalariados, mas pessoas negras faziam tudo pra eles, assim, e são personagens muito importantes. Eu acho difícil falar sem trazer muitos spoilers, mas é uma narrativa nada linear, com muito fluxo de consciência, que traz umas reflexões muito interessantes, e você não ganha nada de graça. É uma leitura atenta, assim, você tem que fazer uma leitura atenta, porque acontecimentos absurdos são soltados em uma linha, assim, tipo, e de uma forma bem sutil. Tem uma coisa muito doida que acontece com o Benjamin, e você fica se perguntando, gente, aconteceu isso que eu tô lendo? Tipo assim, é isso mesmo? Sabe? Nossa, é muito bom. Eu não consigo falar, eu tenho essa dificuldade, né? Quase todo livro que eu trago aqui eu falo, eu não consigo falar assim, dar spoiler. Mas é porque eu tenho muita dificuldade mesmo, assim. Só que esse em particular é porque é difícil trazer um enredo sem dar spoiler mesmo. Mas é basicamente isso, assim, uma narrativa, fluxo de consciência total, com críticas muito interessantes. E uma coisa que eu amei é que só homens que vão contar a história, né? Mas tem a Cassie, que é a irmã, né? Tem uma irmã, e ela é, tipo assim, a principal personagem. O próprio William Faulkner fala que a personagem principal do romance é a Cassie, mas ela não é voz narrativa em momento nenhum. Porém, todas as histórias giram em torno dela. Tanto do Benjamin, que é, tipo, apaixonado pela irmã, assim, ele ama muito a irmã, porque ela meio que cuidava muito dele, então ele tem um carinho enorme por ela. O Quentin, que tem uma relação muito estranha com a irmã, e o Jason, que tem uma relação muito conflituosa com ela. Então, assim, é muito interessante. Ela tem uma filha que chama Quentin também, e aí essa filha vai morar com a família, né, o Jason e a mãe. Enfim, é um grande conflito, uma grande fofoca, porém com fluxo de consciência, pecados, coisas muito loucas. É excelente, não sei mais o que dizer. Leiam William Faulkner, meu primeiro dele. Não sei se vai ser o último, não sei qual seria o próximo, mas gostei muito. Depois desse, eu li Pança de Burro? Não fossem as sílabas do sábado, de Mariana Salomão Carrara. Eu li por causa de um clube do livro e foi lindo! Nossa, eu chorei tanto! Eu sou uma pessoa muito imaginativa, e eu também sou uma pessoa muito apaixonada. Então, assim, inúmeras vezes da minha vida, eu já imaginei como seriam essas pessoas que eu amo morressem. Tipo assim, vem na minha cabeça. E aí eu começo a chorar, de graça. Tipo, meu Deus, como, tipo assim, sei lá, parece que aquilo é verdade, entendeu? Surge um pensamento na minha cabeça assim, tipo, fulano morreu. E agora? E aí eu simplesmente entro num estado melancólico e choro, tipo, bizarro. Por que eu tô falando isso? Não fossem as sílabas de sábado, começa com uma morte muito trágica do André, que é o marido da personagem principal.
E aí, tipo assim, parecia que era o Arthur que tava morrendo. O Arthur é meu namorado, pra quem não sabe. Parecia que era o Arthur que tinha morrido. Eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu perdi o marido da mulher como se fosse o meu. E aí eu fiquei arrasada. Arrasada. E ela tá grávida. Tipo assim, isso não é spoiler, é tipo, primeiras páginas do livro. E aí, assim, isso pra mim, eu falei, meu Deus, se fosse eu. E eu só chorava. E o livro, ele é lindo, sabe? A Mariana Salomão, ela escreve de um jeito tão delicioso. Isso já é comum dos outros livros dela, esse aqui não é diferente. Uma escrita deliciosa. Eu acho meio... Ai, como é que eu falo? Meio poética mesmo, assim, muito boa de ler, meio versada. Ela fala uma coisa... Gente, não é possível que eu vou esquecer isso. Tem uma coisa que ela fala que eu achei tão legal, que eu fazia também. Droga, esqueci o que era. Na hora que ela falou, eu falei, gente, eu faço isso. Mas enfim, aí vai tratar dessa mulher que perde o marido de uma forma super trágica. E nesse mesmo dia, uma outra mulher também perde o marido de forma super trágica. E essas mortes estão interligadas. E essas duas mulheres são vizinhas. E aí, acontece um relacionamento improvável entre as duas. E esse livro vai ser sobre o luto, como que elas superam o luto. A filha que nasce, né, que por acaso chama Catarina, que é o nome que eu quero dar pra minha filha. Nossa, gente, sofri muito nesse livro. Enfim, a Catarina, no meio dessa ausência de pai, e essa menina tão radiante, crescendo nessa escuridão de luto. É lindo, é gostoso, não é um livro inerentemente leve, porque vai tratar da morte, do luto, da perda, da raiva, mas é um livro muito esperançoso. Eu achei maravilhoso esse livro. Nossa, juro, eu recomendo muito. Sei lá, eu achei perfeito. O próximo livro que eu li foi... Pança de Burro. Tá bom, Pança de Burro eu não gostei. Pança de Burro de Andréa Abreu Lopes, que é uma autora... Não sei como é que fala. Ela é das Ilhas Canárias. Mas enfim, Pança de Burro, eu fui ler porque eu vi uma resenha sobre ele no YouTube de uma menina que eu gosto muito. Posso até colocar o vídeo dela aqui embaixo. E ela falou que era um livro super divertido, que ela riu horrores com o livro. Nossa, uma grande espinha aqui. Que ela riu horrores com o livro e tal. E eu falei, gente, vou ler, vai ser ótimo. Minha câmera não tá legal hoje. Eu achei tristíssimo. Sabe, o livro é bom, só que eu fiquei mal por ser... Eu fui esperando uma coisa e recebi outra. Ele... Só quero lembrar os nomes. É Isora e Ashit, certo? Ele vai trazer duas meninas que moram nas Ilhas Canárias, num lugar específico lá. E elas são muito amigas. Mas eu achei uma amizade super tóxica. É a Isora, que é uma menina... que ela é mais pra frente, assim, ela é descrita como roliça, ela é bem pra frente, sabe? Tipo, sexualmente, tudo, ela é super pra frente. E a outra menina, a Isora chama ela de shit, a melhor amiga dela, shit, tipo merda mesmo. E ela chama essa melhor amiga de shit. E aí essas duas meninas estão meio que na fim da infância, pré-adolescência, etc. A Isora, ela vive com a avó, que é uma pessoa muito, tipo, sei lá, muito seca mesmo, amarga, trata ela muito mal, e ela também trata a avó muito mal. Já a Shit, ela vive com a avó, a mãe e o pai, e são uma família super fofa, assim, cuida muito dela e tal. Mas as duas ficam soltas no mundo, e elas são, sei lá, vão fazendo um monte de besteira. E aí eu achei muito triste, assim, porque... eu tenho um apego à infância, eu acho que a infância tem que ser tão protegida, sabe? E aí essas meninas têm uma descoberta sexual tão precoce, de uma forma tão violenta. Eu achei tão triste. E o livro ele é escrito de uma forma super escatológica, sabe? Até meio nojento, assim. É um livro que perturba bastante. Eu não tive muito prazer lendo. Eu achei uma história bem escrita, fechada. Mas eu não senti prazer lendo. Eu achei muito triste, desnecessário algumas coisas, assim. Não desnecessário, tipo... são discussões necessárias, porém não se trouxe a discussão. As coisas acontecem e é assim. Talvez seja o objetivo da autora, né? Como na vida as coisas acontecem e é isso.
Mas assim, foi um livro que eu, sabe, li, fiquei pensando e falei, meu Deus, preferiria não ter visto essa história, assim. Realmente não gostei. Espero ler outras coisas da autora, porque eu acho que, tipo, ela tem muitas coisas a dizer, mas foi um livro que me trouxe muitos, sei lá, sabe? Eu tenho noção que é uma história que merece ser contada, mas me trouxe um desconforto tamanho. Eu senti que, sei lá, que precisava de uma... Não sei, sabe? Eu acho que a infância é tão importante, eu fico tão... Ai, apesar de saber que é verdade o que acontece, sabe? Essa sexualização precoce que a gente tem das nossas meninas e meninos, enfim. É uma discussão muito profunda que não cabe aqui, mas é isso. Cabe a leitura, não deixo de recomendar o livro, né? É muito interessante, principalmente para conhecer um autor ou autora dessa região, mas eu particularmente não gostei. E aí, o último livro de abril, que eu fiquei na dúvida se eu falava dele aqui ou não, é até engraçado, porque tudo que eu falei até agora, eu li até o dia 10 de abril. E aí, de 10 de abril até 10 de maio, eu fiquei lendo única e exclusivamente o primeiro tomo de Os Miseráveis. Gente, eu quero acabar, eu não aguento mais, eu espero acabar esse livro logo. Estou no tomo 2, talvez seja a única coisa que eu leio em maio, né? Mas bom, foram 1.100 páginas, uma longa jornada em 30 dias. Fiquei pensando se eu falaria nesse vídeo ou não, decidi falar. Não vou falar muito da história, porque ainda não terminei, mas é um clássico fácil. Tipo, não é um clássico difícil, assim. Eu achei a história bem fechada, a escrita não é uma escrita difícil, é uma leitura gostosa, interessante. Alguns capítulos são bem maçantes, porque o Victor Hugo ele faz uma contextualização histórica interessantíssima, apesar de um pouco maçante. Então, sei lá, 1817, aí ele vai contextualizar Paris e a França em 1817. Batalha de Waterloo, e aí tem um capítulo enorme sobre a Batalha de Waterloo e que, tipo, nem tem relevância, não é que não tem relevância pra história, a batalha é relevante pra história, mas, tipo, o capítulo inteiro, você lê e você fala, tá, e aí? E depois nada, essas pessoas não aparecem mais, enfim. Isso tem muito, sabe? Vários capítulos super longos apresentando pessoas que nunca mais vão aparecer. Aí você fica, gente... Mas é muito bom, é muito interessante. Tem um contexto religioso, moral fortíssimo o livro, tipo... super católico. É claro que, gente, é um clássico, a gente não pode ler com os olhos de hoje. Tipo, vai ter coisas assim, ai... O sonho de qualquer criança é uma boneca, porque ela, tipo, brinca com o seu futuro, tipo, não é futuro, seu destino, sabe? Tem essas coisas assim, mas, gente, é isso, né? Eu achei muito bom, eu até me divirto um pouco. É uma história muito bonita, e é uma discussão importante até hoje em dia. A miséria, a exclusão, a reintegração, tudo isso, assim, eu acho que são discussões importantes, porque são problemas que a gente não superou. Inclusive, no início do livro, ele coloca uma coisa que eu acho muito, muito sensacional. Calma, vou ter que ler isso. Porque é a pura verdade o que ele fala. Ai, devia ter marcado aqui. Os Miseráveis. Victor Hugo coloca assim, ele escreveu isso em 1862. É a primeira página do livro, o prefácio. Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. E, infelizmente, a gente vive num mundo de ignorância e miséria. Então é um livro muitíssimo útil. Vai trazer a história de Jean Valjean, que é um... Gente, não é spoiler, pelo amor de Deus, o livro tem 500 anos. Não existe spoiler de clássico. Ele vai roubar um pão e aí ele é preso. E ele fica preso por, tipo assim, 20 anos. 19 anos, desculpa, se eu não me engano.
porque ele tenta fugir, e aí vão e aumentam pena, e aí é isso. E aí ele foge, e ele tá, tipo, puto e mal, e ele fala, vou roubar, e parará. E aí tem um bispo lá, que ele vai roubar o bispo, e aí o bispo é super, tipo, bom pra ele, é tipo Deus na Terra pra Jean Valjean. E a Jean Valjean fica, caralho, velho, o bispo foi muito foda comigo, eu não posso mais ser filha da puta. Caralho, o bispo fez o que fez pra mim, e eu vou ficar roubando os outros. Daí ele vira um santo, literalmente assim, ele vira um santo. E aí ele fica tentando viver a vida dele, só que nisso, entre o bispo fazer isso tudo com ele e ele virar um santo, etc., ele meio que tentou roubar o bispo, né, e teve uma denúncia, e ele meio que sem querer roubou a moeda de um moleque. E como ele tinha ficado preso, ele seria reincidente e ele tinha que ficar preso pro resto da vida. Então a polícia fica caçando ele. E ele só quer viver em paz e ele não consegue. É literalmente isso. E aí tem uma mulher que chama Fantine, que ela é um anjinho e tal, parará, pipipopopó, que anda com umas mulheres meio erradas. E aí ela conhece um menino, apaixona, e aí engravida e esse cara some. E ela tem o filho, e aí ela, tipo, não consegue dinheiro, deixa essa menina com uma família super esquisita pra cuidar da menina, e ela vai pra uma outra cidade trabalhar. Só que na cidade que ela vai trabalhar acontece uma confusão lá, que ela perde o emprego, e aí os caras da família lá são muito maldosos e ficam pedindo dinheiro sem precisar. E aí ela acaba se prostituindo num capítulo muito triste. Gente, eu chorei nesse capítulo que ela vai se prostituir. Porque ela, nossa, vai aos poucos, é muito triste. Enfim, depois ela morre. Eu acho que eu tô... vai ser difícil eu falar, né, do livro, é muito grande. Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas no fim, Jean Valjean que vai cuidar dessa menina, porque a história dos dois se entrelaça. E aí, no momento, eu tô nisso. Jean Valjean tá cuidando da menina. Aconteceram várias outras coisas, obviamente. Mas não dá pra contar tudo. Atualmente, Jean Valjean tá cuidando da menina. Ele ainda anda meio escondido da polícia. Mas, assim, aparentemente a poeira baixou. A menina tá mais velha, acho que ela tem uns 15 ou 16 anos. Ela tá... Eu amei isso no livro, gente. Que é tipo assim, a menina é feia, aí ela faz 15 anos, ela fica linda. Aí ele fala, não, porque esse fenômeno que acontece com as meninas de 15 anos... Ah, gente, é óbvio que foi escrito por um homem. Porque você pega, sei lá, Helena Ferrante e a adolescência, a puberdade descrita por Helena Ferrante... É assim, a realidade, né? O desconforto no corpo, a existência nesse corpo que você acha que não te pertence, esse tanto de espinha, menstruação... Ai, sabe? 15 anos é uma idade horrível. E aí Vitor Hugo assim, não, porque 15 anos. E aí os lábios viram pétalas e eu tô, gente... Tinha que ser um homem escrevendo. Mas enfim, é muito bonito, sabe? Ele tem... Eu tô zoando, mas ele descreve as mulheres com uma... venerando mesmo, sabe? É bem bonito, é fofo até. Mas é divertido. Enfim, espero voltar em maio. Eu divaguei muito nesse vídeo. Nossa, acho que nunca divaguei tanto, me perdoem. Acho que ficou um caos, mas é isso. Eu vou voltar, né, daqui uns 15 dias. Talvez tendo lido apenas o segundo tomo de Os Miseráveis. E aí eu conto como é que foi o segundo tomo. E aí faço uma super visão geral de Os Miseráveis, um vídeo mais planejado. Ou talvez eu tenha mais leituras, vamos ver. É porque hoje não foi zero planejada. Essa semana aconteceu uma coisa muito atípica, que teve um congresso de obstetrícia e um congresso de ortopedia. E aí meus professores cancelaram as aulas de ortopedia e obstetrícia. Então não tô tendo aula hoje e não vou ter aula sexta. Mas amanhã eu tenho, que inclusive eu fico 12 horas no hospital. Minha vida está sendo muito caótica. Enfim, não cabe aqui, né? Voltarei... Então, daqui uns 15 dias, espero, com mais leituras pra contar. E aí eu conto como que tá sendo também todo esse processo de estágios e enfim. Bom, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.